Danilo no Palmeiras ainda é um sonho que a gente pode alimentar? Bom, temos notícias, temos novidades, temos novas apurações nessa terça-feira, dia 28 de abril. Vou trazer aqui para vocês, mas antes de tudo, você já vai fazendo a boa, deixando o like, deixando o hype nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal do Rico Covil, caso você não seja inscrito, se inscreve na Covil TV também, vai lá inscrever-se, vai estar os dois canais, e deixa sua opinião. Palmeiras deve ir atrás do Danilo, deve medir esforços ou não pelo Danilo? Palmeiras tem que fazer de tudo para contratar o Danilo, ou, pô, se não der para contratar, beleza, foca em contratar outro jogador. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque a gente sabe que não é fácil contratar o Danilo, né? E o Palmeiras precisaria de muitos esforços mesmo. Vale a pena esses esforços? Deixa aqui nos comentários e vamos falar de Danilo. Ó, o primeiro vídeo que eu separei aqui pra gente falar é sobre esse aqui do Bodoquian, no link Alviverde, Link Sport Clube, que seja. Fiquei curioso, não vi ainda, a gente vai ver junto e vamos comentar. Fala, meus amados e minhas amadas amigas e amigos deste Link Alviverde. Amanhecemos nessa terça-feira ainda mais com esperanças. Afinal de contas, o verde é a cor da esperança. E esse papo de Danilo saindo do Botafogo e o Palmeiras de olho reacende todos os corações alviverdes que desejariam a volta do jogador que, na minha opinião, é o melhor atleta do futebol brasileiro em atividade jogando no Brasil. Vou repetir, o Danilo hoje é o melhor jogador brasileiro atuando aqui, né, em solo brasileiro. E eu digo mais um, Andreas Pereira também tá nessa brincadeira. Eu acho que a briga é entre Danilo e Andreas Pereira. Agora vocês imaginam os dois juntos, aí é loucura. E dessa forma, obviamente, né, qualquer time quer o Danilo e é um reforço que acerta qualquer time do futebol nacional. E o Palmeiras está de olho, 30 milhões de euros fala-se nessa negociação. É um atleta que não dá nem para ficar olhando a parte financeira. Vende um monte de outro jogador para contratar essa peça, né, e tenho certeza absoluta que ele potencializa a parte defensiva, melhora a qualidade ofensiva, além de se tornar goleador, né? Vive sua fase de gols, são 9 gols já na temporada, e o Palmeiras está de olho nesse jogador. Será que isso inviabilizaria a chegada, por exemplo, de um Gabriel Jesus? Não sei, espero que não, porque eu imagino que esses dois jogadores resolveriam os problemas do Palmeiras para a temporada e não precisaria de mais nenhum. Um camisa 5? Não precisa. Nesse caso, o Danilo dá conta e no ataque Danilo não tá jogando de 5 mais, tá jogando de 8, quase um 10. Hoje o Danilo não é mais camisa 5. O Gabriel Jesus seriam duas contratações espetaculares. O que vocês acham sobre isso, hein? Tamo junto. É isso, baita vídeo aí do Bodoquian, um abraço e quero saber a opinião de vocês. Temos mais coisas aqui que a gente pode trazer para essa apuração, essa mescla de apuração. E a primeira notícia que eu quero trazer aqui é sobre o nosso palestra. O nosso palestra fez uma apuração, o Léo Barbieri soltou a braba aqui, ó, no Twitter, sobre Danilo e Palmeiras. Trouxemos no nosso palestra que na última semana da janela, o Verdão tentou uma última cartada. O clube sabe que com convocação e ida para a Copa, os valores sobem muito. Botafogo quer mais de 30 de euros. Mas ainda nutre um sonho. Danilo quer ir para um clube que dispute títulos, não apenas ir para a Europa para estar lá. Palmeiras sonha, mas o cenário é difícil por conta dos valores apresentados. De fato, os valores são difíceis. Tem um outro problema também que eu vou falar para vocês aí, em relação a uma dificuldade a mais que o Palmeiras tem, além dos valores. Mas tem alguns clubes sondando ele, e a gente pode avaliar se faz sentido, faria ou não faria sentido para o Danilo esses clubes. Até porque o Danilo quer ir para um clube que dispute títulos. Ele pode ter sondagem da Europa, mas da onde da Europa? Por exemplo, um Zenit, será que vale a pena? Joguei por alto aqui. Vou trazer aqui para vocês depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico Covil, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar para o Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir
dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Bom, antes de falar sobre o Danilo e suas propostas, é bom a gente trazer essa notícia aqui da ESPN que saiu ontem, ó. Botafogo SAF diz a justiça que está em estado pré-falimentar e que tem venda de jogador encaminhada para pagar salários. Eles não revelaram qual é o jogador, mas o Botafogo está prestes a vender um jogador como um desespero para tentar pagar os salários que eles não estão conseguindo pagar. Esse jogador aparentemente é o Barbosa, não é o Danilo, mas também é um sinal de alerta. Beleza, vai vender o Barbosa, vai pagar os salários, e aí, o problema está resolvido? Não, porque vão pagar os salários, não as dívidas. As dívidas continuarão. O que o Botafogo está fazendo, olha só, o Botafogo está vendendo o Barbosa para, com o dinheiro do Barbosa, pagar os salários. Mas o Botafogo não tem só dívida em relação aos salários. Tem outras dívidas que, inclusive, o Botafogo está num transfer ban. Então, daqui a pouco, vai acumular salário de novo. Os jogadores sabem disso. O Botafogo vai ter que vender mais jogadores. O Botafogo está numa situação complicada e é impossível segurar o Danilo. E outra, por mais que o Botafogo queira muita grana, nessa situação de quem tá precisando muito de grana, dá pra você, entre muitas aspas, pechinchar, né? Questão de oferta e demanda, né? E aí, trazemos mais algumas apurações, ó. Tem da ESPN e do GE, mano, né? São muitas apurações que vão no mesmo caminho, ó. Essa aqui do Letícia Marques, da Globo, não, do GE. Danilo deve sair do Botafogo na parada para a Copa do Mundo e desperta interesse de 3 clubes: Palmeiras, Zenit e Fulham. O Zenit briga por campeonato russo só. O Zenit nem joga competições europeias. É muita grana. Mas não, a questão do disputar títulos, não disputa. Fulham não disputa nada. Desses 3... só tem um que disputa títulos, tá? Só tem um que disputa títulos. Vai comentando aí o que vocês acham. O Fulham considera possível fazer um investimento de 30 milhões de euros. 22 fixos e 8 em metas. Enquanto o Zenit chegou aos mesmos 30 de euros, sendo 25 de forma fixa. O Palmeiras sinalizou interesse na contratação e está disposto a investir um valor semelhante. É interessante a Letícia trazer aqui que o Palmeiras está disposto a investir esses 30. Porque essa pode ser a dúvida que muita gente pode ter. Mas, pô, 30, será que o Palmeiras estaria disposto? Tá disposto. Não tem proposta, mas tá disposto? Tá disposto. Se for o que o Danilo quer e o Botafogo topar, a gente manda proposta. Nos bastidores, sabe-se que a transição para o Palmeiras não é simples, por se tratar de um clube brasileiro. Apesar da necessidade financeira, o Botafogo teria de ser convencido a aceitar. Neste caso, acredita-se que o desejo do Danilo será determinante. No momento ainda não há proposta oficial. Cara, existe um mundo, tá? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas se o Palmeiras convenceu o Danilo a convencer o Botafogo, não sei se o que o Botafogo deve ao Danilo. O Danilo poderia perdoar alguma dívida de salário. Eu sei que é difícil pedir pro jogador deixar dinheiro na mesa pra vir pro Palmeiras. Pô, é até injusto. Mas, pô, vai que ele queira muito vir para o verde, né? Existe um mundo, tá, rapaziada? Existe um mundo. E pra fechar as apurações, ó. Fulham, Bayer Leverkusen, apareceu mais um. Napoli, Palmeiras e Flamengo são alguns dos clubes interessados no volante Danilo do Botafogo. Então aqui ele adiciona o Bayer Leverkusen e o Flamengo. O Zenit também tem interesse, mas o jogador prioriza uma transferência para uma grande liga da Europa. Sim, ele prioriza uma grande liga, e de todos esses clubes, a grande liga é Fulham. Só que é o time mais tosco que tem aqui. Aí você tem a liga alemã, que é forte, interessante, mas é o Bayer Leverkusen, num lugar que não vai ganhar lá, né? Napoli, a liga italiana é forte, é grande, mas já foi melhor. É um bom nome, um bom time. Eu acho que Palmeiras e Flamengo ainda concorrem muito com esses times. Se a gente estivesse falando de uma Juventus, se a gente estivesse falando até de um Chelsea, de um, sabe? Não, mas estamos falando de times médios. Tem um Leverkusen aqui que recentemente foi campeão alemão, mas já deu uma desmanchada, já não é mais a mesma coisa. E num campeonato que é do Bayern, né? Basicamente. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles batem de frente com esses 3 clubes aqui sim, tá? E
Palmeiras, obviamente, é prioridade em relação ao Flamengo. O Zenit também tem interesse. Aí temos mais um, mas é aquilo que eu falei, né? Eu chutei esse nome, mas acabei que eu acertei, né? Que o Zenit tem interesse. O Zenit sempre tem interesse. Mas o jogador prioriza uma transferência para uma grande liga da Europa. Ou seja, não só o clube, mas como a liga também. Essa foi a notícia do Felipe Silva no da ESPN, do Fala Fonte, mas temos um grande problema. Se o Palmeiras quiser entrar na brincadeira em relação ao Danilo, o Palmeiras tem que resolver um problema aqui, ó. Porque o Danilo já tem 10 jogos pelo Brasileirão. 10 jogos pelo Brasileirão. Se ele fizer 12, acabou. Se ele fizer 12, acabou. Na verdade é 13, né? O limite é 12. Agora eu me perdi. Deixa aí nos comentários. 12 já não pode ir mais ou 12 é o número máximo? Enfim, se 12 for o número máximo, o Palmeiras tem 1,5 semana para convencer o Botafogo. Porque ele vai jogar no final de semana pelo Botafogo e depois joga na outra semana. Se for 13 no caso, aí ele tem um pouquinho mais. Mas ainda assim é muito difícil. Bom, estão trazidas aí as notícias de Danilo. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale o investimento 30 milhões do Danilo? E se ele vier, vale buscar mais alguém? Enfim, deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa o hype. Tamo junto e avante palestra.